Fala pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. A gente está iniciando hoje uma etapa final, onde a gente já poderia entregar para o cliente uma imagem finalizada do produto. E a gente vai hoje dividir essa etapa em 4 mini jornadas. Então a gente vai fazer a primeira estilização, vamos construir um cenário, uma iluminação e a gente já faz um render para entregar para o cliente. Então essas 4 etapas eu montei elas da forma mais simples e objetiva possível, e aí é claro que vai abrir um leque de possibilidades e vocês vão poder fazer muita coisa a partir daí. Então, bora criar, bora estilizar o primeiro produto, construir um cenário, iluminar e renderizar. Aqui no Blender, a primeira alteração que a gente vai fazer é no material do produto. Eu coloquei um material chamado Orange Plastic, que é um material aqui no Blender Kit mesmo. Aqui ó, Orange Plastic, pesquisem materiais, vocês vão encontrar. Aqui, deixa eu voltar. Ele é o primeiro, né? Aqui laranja, eu só alterei a cor dele aqui na aba de materiais para os azuis da marca, né? Porém, por que eu alterei esse material e não utilizei o material que a gente já havia feito antes? Aqui no Shader Editor eu vou mostrar esse material para vocês. Ele tem uma série de opções e de controles, e isso daqui é só o grupo, né? Para você controlar de forma simples. Mas olha, se você clicar aqui na chavinha, olha o tamanho desse node e olha como ele é muito mais complexo e, obviamente, muito mais real, né? Ele tem muito mais controle para a gente fazer um bom render do produto. Então, aqui, ó, né, se você apertar Tab, ele volta, tá bom? Para você controlar somente os parâmetros que você quer. Ele tem uns brilhos, né? Então, é muito interessante, ó, vou mostrar ele de perto. Ele é realmente um material muito bonito e eu coloquei ele aqui no rótulo. Porque é aquilo, a gente vai testando e iluminando e vendo como vai ser a cena, e caso precise alterar o material, a gente altera o material. Então, vamos lá. Qual é a primeira alteração que a gente tem que fazer de estilização? A gente tem que colocar o restante do rótulo. E aí, o que eu faço para colocar o restante do rótulo? Primeira coisa, eu vou vir aqui no V-Editor, selecionei, né? Vamos lá. Deixa eu ativar o shortcut para vocês irem acompanhando comigo aqui, ó. Já está ativado. Então, ó, clico aqui. Venho no Edit Mode, tudo selecionado, eu tenho aqui o meu rótulo, vou trazer ele um pouquinho mais para cima e agora eu vou fazer um corte na malha. Como que eu faço esse corte? Eu aperto Ctrl R, ele vai me dar umas opções de linha. Quando eu passar o mouse eu tenho opções de cortar as linhas. Ó. Quando eu clicar ele vai criar um corte. Cliquei, arrasto para cima e faço um corte bem aqui. Ó. Não precisa ser nada extremamente preciso nesse momento. Fiz esse corte, eu vou selecionar a parte de cima e vou separar a minha seleção. Então agora eu tenho o rótulo de cima e o rótulo de baixo. Caso você queira um rótulo único, né? Aí você não separa, você mantém. No nosso caso aqui eu vou separar, porque no futuro talvez eu pense em fazer alguma animação do logo. Então vai ser um pouco mais simples de substituir a imagem aqui. Então com o rótulo de baixo eu venho aqui no Edit Mode, seleciono ele. Na verdade, como eu separei, eu nem preciso vir no Edit Mode. Eu posso só excluir aqui a textura que ele tem, criar uma textura nova. Eu, pensando bem, eu não vou criar uma nova do zero, eu vou adaptar a textura do logo. Então, eu vou manter a textura de logo, eu vou duplicar ela e vou escrever aqui rótulo 01, rótulo 01, beleza? Para duplicar alguma textura, tem que clicar aqui, ó. Aí ele duplica e você não altera a anterior. Lá no Shader Editor, eu vou excluir o Invert Color, porque eu não preciso mais inverter a cor, e vou subir aqui a textura do rótulo. Então, pegando aqui a textura do rótulo, vou deixar no Drive para vocês também, e agora a gente vai projetar ela aqui na malha, porque o Blender não sabe onde essa textura tá, né? Vem no Edit Mode, seleciona tudo no A, aperta U e projeta na View. Vai projetar tudo torto, né? Vai lá no V-Editor aqui em cima, seleciona A, escala, aperta G para começar a controlar, diminui um pouquinho a escala para ficar do tamanho mais correto possível. Ainda tá grande, né? Aí, assim, isso aqui são ajustes que vocês podem ir fazendo aí de forma livre. Bom, temos aqui uma primeira aplicação do rótulo. Ele tá muito largo, então o que a gente vai fazer? Apertar S aqui, X para travar no eixo e diminuir um pouquinho, quer dizer, aumentar um pouquinho. Diminuir um pouco essa distorção que a malha fez.
beleza? Esse aqui eu acho que é o jeito mais simples de aplicar um rótulo que existe. Existem outras muitas técnicas, mas eu acredito que essa é a mais simples e te dá um controle bem legal do que você vai fazer. Você pode pegar essa textura, né, do rótulo aqui, começar a fazer mix shaders nas pontas, começar a controlar o brilho dela, né? Então isso aqui te dá uma variação muito interessante para você ter um rótulo com uma qualidade legal. E você pode subir várias texturas aqui, né? PBR, por exemplo, um mapping e tudo mais, um normal map, um bump, o que você quiser, para ter um rótulo ainda com uma qualidade melhor. Por enquanto a gente vai manter assim, bem simples, mas bem funcional, tá bom? Com essa etapa feita, o que a gente precisa começar a fazer agora? A gente precisa começar a construir o cenário. Então eu fiz um cenário com rochas e a gente vai reproduzir esse cenário aqui juntos, mas vocês vão ter liberdade para escolher as rochas, escolher as texturas. Eu vou mostrar o que eu fiz e aí você vai adaptando aí. Caso você não queira fazer um render, por exemplo, no gelo, né? Você pode construir com outra textura de rocha. Então, primeira coisa, onde eu peguei a rocha? Blender Kit também. Aqui em modelos, pesquisei por Rock, aqui. E aí eu escolhi uma pedra. Normalmente isso aqui é PhotoScan, normalmente. PhotoScan é um modelo 3D gerado a partir de um escaneamento, seja de celular ou enfim, de qualquer outra coisa. Eu peguei uma que tem umas variações assim com rochas menores juntas. Você pode escolher da forma que você quiser. Eu vou escolher aqui de forma aleatória, só para a gente começar a reproduzir. Ó. Por exemplo, essa rocha aqui. Ó. Beleza? Vamos pegar ela aqui. Cliquei, ela vai aparecer, vai carregar aqui na cena. E aí o que você precisa fazer? Você precisa mudar a textura dessa rocha. Ela vem com um controle. Ó. Se você olhar aqui, ó, ela tem um controle que é um empty e aqui dentro tá a rocha. Ó. Tem até a textura dela aqui. A textura dela é PBR, tá vendo? Ó? Baseada em imagem. Temos aqui o controle da rocha. Para quê? Para você conseguir movimentar ela de forma mais simples. O que a gente vai fazer no primeiro momento? Vamos colocar de forma aleatória. Quando a gente posicionar a câmera, a gente faz o ajuste nas rochas, tá bom? Então, para movimentar a rocha, a gente seleciona aqui mesmo, movimenta a rocha aqui, vamos posicionando ela. E aqui, façam de forma bem livre, tá? Não fiquem presos ao que eu fiz na referência. Trabalhem realmente de uma forma livre para gerar uma consciência criativa também em vocês. Quando eu quero duplicar essa rocha, o que eu faço? Ao invés de dar Shift D, se eu der Shift D, eu estou duplicando essa malha toda aqui, ó, toda essa densidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar Alt D. Assim eu estou duplicando a instância do objeto. É mais ou menos o que o Geometry Nodes faz. E aí a sua cena fica muito mais leve, porque qualquer alteração que eu faça nesse objeto, vamos imaginar que eu altero ele aqui, ó, eu estou alterando o outro também. Então ele é só um clone do meu objeto. Mas eu posso mudar a rotação dele, o que já vai quebrar aquela sensação de ser o mesmo objeto. Caso eu queira uma rocha, né, para esculpir e alterar a forma dela, diferente das outras, aí tudo bem. Você duplica no Shift D, mas por enquanto a gente vai duplicar tudo no Alt D. Uma forma da gente otimizar um pouquinho a nossa cena. E aí, quando eu quiser, né, esculpir a pedra, aí ao invés de Alt D, eu dou Shift D, trago uma pedra aqui para baixo, por exemplo, e aí eu sei que essa pedra aqui eu posso esculpir tranquilo, que eu não vou ter nenhum problema. Certíssimo, vamos colocando aqui de forma aleatória, depois a gente corrige, caso precise, as posições dela no render final. Temos aqui então uma base das nossas pedras posicionadas aqui. Agora eu vou ver no modo material preview para ver como está ficando. Então basicamente é isso que a gente criou. Se você olhar na lateral, você vai ver que realmente a gente precisaria colocar mais pedras aqui e continuar fazendo esse trabalho. Porém, a gente vai fazer um render frontal no primeiro momento. Então vamos criar aqui uma câmera. Vou vir aqui na lateral, vou posicionar minha câmera. Câmera para criar, Shift A câmera, normal. Tá? Apertar 0 para visualizar minha câmera aqui.
Aqui eu vou posicionar ela da melhor forma, né? Do jeito que eu acredito ficar melhor. E aqui a gente vai fazer uma configuração mínima de render, tá? Vamos vir aqui na casinha do render, trocar de IV para Cycles, de CPU para GPU, caso você tenha aí uma placa de vídeo. Na Viewport, que é o render que ele vai mostrar para mim aqui na Viewport, não é o render final, o Max Samples dele, que é o carregamento, né, qualidade, eu vou deixar em 16, bem baixo. No render final, 4096 é uma baita qualidade para render. Eu vou deixar bem baixo também, algo em torno de 150 mais ou menos. Tá bom? Isso aqui é o render final. Se você for fazer um estilo para um cliente final e tudo mais, pô, aí joga um número maior. Mas por enquanto aqui pra gente estudar, tá maravilhoso, beleza? Alguns renders finais dá até para manter em 150. Então, aqui ó, eu vou alterar o formato da minha câmera. Tá vendo que a minha câmera tá horizontal? Eu quero fazer um render para Stories, 1080 para 1920. Então, eu venho na casa de baixo aqui em Output, que é a saída, né? Qual que é o formato final, e altero para 1080 por 1920. Ele já vai alterar aqui o formato do meu render. Na minha câmera, eu tenho muitos parâmetros legais. Um deles é o milímetro, como se fosse uma câmera real mesmo, então ela está em 50 milímetros. Eu vou reduzir um pouco os milímetros da câmera, lembrando que isso causa uma distorção no produto, não tem jeito. Vou aproximar aqui, vou trazer um pouquinho para baixo, vou fazer um render mais ou menos assim, ó. Por que eu faço o render de baixo? Não sei se vocês já conhecem essa teoria e para que serve toda vez que você posiciona a câmera para baixo e faz um render assim, ou uma imagem, um vídeo, uma foto. Você está transformando o elemento central da cena em algo heróico, maior do que ele realmente é em proporção ao restante. E essa é a ideia que a gente quer passar com o produto, como se ele fosse aí um tesouro, né? Uma parada mais legal, né? A gente vem com a câmera no outro ângulo, às vezes fica estranho, o produto parece pequeno. E não é isso que a gente quer passar, a gente quer passar uma grandiosidade, né? Vou dar uma aumentada na cena aqui, pra gente não ficar com os espaços muito vazios. Mas a gente basicamente tem uma primeira view da nossa cena. Vamos continuar configurando a câmera, vou selecionar a câmera aqui e a gente vai continuar configurando ela. Eu tenho aqui a distância focal, eu coloquei 1 milímetro aleatório, né? Você pode colocar 1 milímetro preciso. E aí, uma coisa que ajuda bastante, ó, aqui na Viewport Display, aqui ó, nessa opção onde tem o checkzinho da caixa, tá 0.5. Você colocar aqui ó, no máximo, quase no máximo, ele só vai mostrar o que está dentro da sua câmera. Para você acessar essa visualização da câmera, você aperta 0, tá? Apertou 0, ele vai levar você direto para a câmera e aí você pode deixar travado aqui numa boa. Então, a princípio é isso. A gente colocou um render do Cycles, mudou o output para um formato que a gente gostaria, vocês podem fazer em outro formato, e a gente fez uma configuraçãozinha na câmera. Agora, tá vendo esse mundo aqui? Ele é mais ou menos aquele mundo, mais ou menos não, é a mesma coisa que a gente falou quando ele tá no material preview, lembra que tem várias opções? Mas esse mundo é o mundo que vai no render mesmo, então a gente vai alterar ele, ó. Vamos vir lá em Shader Editor, vamos vir em mundo aqui, tem duas opções, objeto e mundo. Em mundo, ele tá aqui ó, com uma força 1 e um fundo cinza. A gente vai alterar isso. O que a gente vai fazer? Conectar uma imagem aqui HDRI. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas HDRI são vários mapas 360 que você coloca na sua cena para ajudar ali a sua iluminação, favorecer com que você crie ambiente, uma iluminação mais fácil. Então, Ctrl T, eu vou aqui e vou fazer uma pesquisa de um HDRI e colocar na minha cena. Eu tenho uma pasta aqui só de HDRIs, mas vou deixar um site para vocês também, aqui ó, polyheaven.com/HDRIs. Se jogar Polyheaven no Google, você já vai achar. E aí ele tem um monte de opções de HDRIs, baixa alguns legais e depois você vai testando, baixa outro, não tem problema. Bom, é free, totalmente free. E aí olha que interessante, aqui você entrou, ele tem essas opções de mundo aqui. E aí para baixar, ó, 4K HDR em vez de EXR, tá bom? Dá para baixar em 2K também, bem bom, tá? HDR sempre, tá?
Salva todos numa pastinha para você ter vários mapas lá. Subiu o HDRI, mas não mudou nada na minha cena, porque eu estou no material preview. E no material preview ele está utilizando outro mapa, ele está utilizando esse mapa aqui. No render mesmo, ele vai utilizar esse mapa com essa força. E aí, como a gente visualiza isso? Aperta Z, vai lá no render e ele vai começar a mostrar o que a gente está fazendo. O produto está meio espremido, né? Não é aflição? Está meio sufocado. Então vamos mexer um pouquinho para dar uma sensação um pouco melhor, né? É legal você tentar depois controlar a sobreposição das pedras, porque isso vai fazer com que o seu resultado fique mais real, tá? Nenhuma pedra tá passando por cima da outra. É importante para o seu resultado ficar um pouco melhor. Agora, olha que interessante. O mundo tá aqui no fundo, ó, do produto. Eu poderia fazer um render assim, enviar para o cliente. Poderia, né? Mas é aquilo. O render, a gente está buscando aqui contar uma história. Aqui, eu ainda não estou contando uma história do produto, apesar de ser um render bem legal e que daria trabalho para fazer se fosse uma fotografia, né? Mas a gente ainda não chegou no ponto de contar aqui uma história. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer a princípio? Vamos pegar aqui no nosso mundo e vamos diminuir a intensidade dele. Ó. Vamos colocar aqui em ponto 5, por exemplo. Ou ponto 1. Vamos abrir uma curva. Curva como se fosse curva de Photoshop, de edição de imagem ou de vídeo. Conectei aqui e vou fazer uma escalazinha nela aqui, ó. Pô, mudou um pouquinho, né? Já ficou mais interessante perto daquilo que a gente tinha. Agora, ó, uma coisa que é importante. Aqui no Sculpt Mode, a gente tem o Object Mode, Edit Mode e Sculpt Mode. No Sculpt Mode, eu edito essa pedra ou qualquer outra. Lembrando que se eu dupliquei no Alt D, quando eu esculpir uma, vai esculpir todas as outras. Eu vou vir aqui, ó, no Elastic Deform, é uma opção bem útil. Não vou falar muito ainda sobre todas as outras, porque realmente são muitas opções, a gente tem que fazer uma aula só sobre Sculpt. Então, aqui eu vou ajustar um pouco para ela não ficar prejudicando muito a linha. E aqui ao mesmo tempo eu vou trazer um pouco mais. Tá vendo que já mexeu as outras, né? Depois eu tenho que movimentar manualmente. Tá vazando aqui o HDR no fundo, né? E aí como que a gente tira isso para fazer um render? Ó, vem aqui na parte de render, vai lá em filme, clica em transparente. Beleza? Então o nosso fundo agora é um PNG. E aí a gente pode simplesmente pegar uma pedra, aqui ó, colocar aqui atrás, aumentar ela, para fazer uma proteção aqui no fundo, tá bom? Chegamos num primeiro momento, a gente não criou nenhuma luz na cena e a gente já tem um render muito legal, né? Aqui, querendo ou não, é um render já bacana que você poderia enviar para o cliente, eu tenho certeza que o cliente ia gostar. Mas, com luz, isso aqui vai virar outra parada, a gente vai ver um outro nível. Então, a princípio eu não vou fazer a estilização de gelo, tá? Vou fazer somente a iluminação e depois a gente faz a estilização de gelo, porque é aquilo, né? A estilização com gelo, ela é extremamente opcional. Às vezes o produto que você está criando aí não é o mesmo que o meu, você só está aplicando a técnica. Então, talvez não faça sentido nenhum você colocar uma estilização de gelo lá. Tá bom? Então, vamos primeiro iluminar isso daqui. Eu vou diminuir ainda mais a força do mundo. Deixar ainda mais escuro aqui. 0.1, vou por 0.5. Vai ficar um pouquinho mais escuro ainda. E a gente vai começar agora a colocar as luzes. Então vamos aqui na coleção só para a gente organizar a nossa cena. Aqui a gente tem as rochas. A nossa câmera ficou dentro, vou tirar, arrastar para fora. Temos as rochas, temos a câmera, temos o pote, temos os dois rótulos e a tampa. Então, o que pertence ao produto, eu vou selecionar, vou apertar M, vou criar uma nova coleção e vou colocar aqui, produto. Não sei se a gente já tinha feito isso anteriormente, né? Mas se não fez, é bom fazer. E aqui ficou a câmera, beleza? Agora, vou começar a construir iluminação na cena. Então, Shift A, primeira luz que a gente vai pôr é um ponto. Por que eu normalmente começo a colocar um ponto? Principalmente cenas mais dramáticas, eu busco fazer uma iluminação na parte de trás do objeto ou da pessoa, para depois começar a fazer a iluminação na parte da frente, para descolar ela um pouco do fundo e trazer uma sensação diferente do que se eu começar a fazer uma iluminação chapada
na frente do produto, na frente da pessoa. Existem várias teorias de iluminação reais de fotografia que você pode aplicar aqui no 3D e vão funcionar. A gente pode fazer uma aula depois só sobre isso, só sobre iluminação, porque realmente tem muita opção e muitas formas de você fazer uma iluminação profissional. A iluminação é a vida do projeto, né? Então, vamos lá, aqui na luz, eu vou aumentar o tamanho dela aqui, o radius dela, porque é o espaço que ela vai pegar de luz, e vou posicionar ela atrás do objeto. Vou colocar aqui 50, para ver como ela vai começar a iluminar o meu projeto. Ela fez uma luz aqui em cima, ó. Vou trazer mais para cá. E aí, a gente pode pensar em pôr uma cor na luz também, ó, caso você esteja criando alguma outra coisa. Eu vou pôr uma luz um pouquinho mais azulada, acompanhando mais ou menos o objeto central. E a gente vai fazer agora uma segunda luz. E essa segunda luz é um spot, tá? Não vamos colocar uma luz chapada aqui, uma área. A gente vai pôr um spot de luz. Funciona literalmente como um spot. Somente o que está dentro do cone é iluminado e o que está fora não é iluminado. Então, vou diminuir aqui no S. E vamos começar a posicionar o nosso spot na cena. Eu nunca posiciono ele 100% reto, né? Eu sempre faço um ângulo para posicionar. Fica um pouco mais real, digamos assim. Tem luzes que seriam retas, né? Mas pensando em algo natural, né? Que a gente está reproduzindo algo aqui meio que natural. Isso não aconteceria, né? Dificilmente. Aumento aqui, ó, o tamanho dele. Beleza? Aqui eu aumento se a sombra vai ser mais dura ou mais suave. Beleza? E aí eu aumento a força. Normalmente o spot ele é bem mais fraco que as outras lâmpadas, como um ponto, por exemplo. Então eu vou pôr uma força exagerada e a gente vai ajustando. Ó, coloquei 1200. Ficou extremamente forte, né? E agora a gente vai começar a fazer os ajustes. Eu posso colocar uma cor aqui também. Bem interessante, bem interessante. Vamos trazer uma outra cor. Mas o que está acontecendo, né? Como o nosso rótulo ele tem esses tons de bege, as rochas com essa luz aqui, elas acompanharam. Um fator importante de iluminação, as nossas rochas elas estão puxadas para o cinza, né? Então meio que a cor da lâmpada altera a cor da rocha, tá bom? Então é legal vocês terem cuidado com isso para passar exatamente a sensação correta que vocês querem. Pô, vou ser sincero que eu gostei muito dessa versão, hein? Achei bem interessante. É diferente, né, da proposta, mas se a gente tivesse, por exemplo, pensando na campanha que eles já fizeram, bem tradicional, a gente poderia claramente aqui utilizar esse render final que já funcionaria. Vou fazer um render final para vocês verem e depois a gente vai fazer a estilização de gelo, tá bom? Então, tenho essa cena aqui com essa iluminação, quero fazer um render final desse produto e enviar para o cliente. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, vem aqui em render, escolher se você vai renderizar animação ou imagem. Não tem nenhuma animação na cena, então você vai renderizar a imagem. Quais parâmetros ele vai utilizar para renderizar a sua imagem? Esses parâmetros aqui, ó. Beleza? Então a saída é em PNG, ele está fazendo uma compressão, você pode zerar a compressão, não tem necessidade. Colocar 16 aqui no depth de cores, RGBA sempre, e basicamente esse parâmetro aqui que ele está seguindo para fazer a exportação, tá bom? Então clica aqui em render, renderiza a sua imagem. Com a imagem carregada, você vai vir aqui em imagem e vai salvar a sua imagem, só escolher uma pastinha e salvar, tá bom? Depois você pode levar para qualquer programa de edição e dar um talento, né? Com isso daqui na mão você já faz uma parada bem legal. Agora, vamos lá. Temos essa primeira cena, eu vou salvar essa cena porque eu realmente gostei muito dela. E a gente vai construir agora a nossa cena do gelo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é alterar uma das pedras para depois a gente copiar para as outras e aí a gente faz a estilização no produto final. Então, vamos lá. Vou vir aqui,
vou tirar a visualização do produto, vou tirar a visualização das lâmpadas e até da câmera, não tem problema. Vou selecionar uma pedra. Isso aqui é muito útil se a sua máquina é mais frágil, né? Não é uma máquina tão forte, ou se você está construindo uma cena muito grande. No meu caso, eu poderia texturizar numa boa, que eu conseguiria trabalhar essa cena, ela realmente é uma cena leve. Mas é bom vocês aprenderem caso vocês precisem, isso otimiza muito tempo e faz com que você faça cenas cada vez mais complexas sem prejudicar a máquina. Seleciona um objeto da cena que você quer texturizar e aperta Shift H. Ele vai separar. A partir desse momento, só tem isso na sua cena, não tem mais nada. Tá bom? Coloca lá no Material Preview, essa é a nossa rocha aqui. Vamos lá no Blender Kit, em materiais a gente vai procurar por gelo. Então, ó, basicamente, né, ele fez uma rocha de gelo aqui. Eu posso vir no Shader Editor, aqui em Object, até mexer nela. Pô, é bem parecido com o nosso shader, né? Dá pra gente mexer aqui, criar alguma coisa pra lá, pra cá, caso a gente queira. Se não, tudo bem também. Tem algumas outras, mas por enquanto vamos deixar essa daqui, beleza? Então, ó, aqui, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, voltar no Solid Mode, tirar aqui essa seleção e apertar Alt H. O Alt H devolve todos os materiais para visualização da sua cena, tá bom? Menos esse aqui que eu tirei a caixinha, né? Vou colocar de volta. Agora, essa pedra, ela tem essa textura. Eu quero que todas as outras acompanhem, então eu vou selecionar aqui para baixo as outras, vou apertar Ctrl L e vou dar um link nos materiais. Pronto, acompanhou. Vou selecionar aqui para cima também, Ctrl L, link materiais. Agora eu tenho a minha cena de gelo. Vamos dar uma olhada qual a iluminação que a gente tinha feito, como vai ficar. O gelo é um material muito diferente do outro, então a tendência é que não fique tão bom. A gente tem que ajustar para funcionar. Olha, por incrível que pareça, ficou relativamente bom. Porém, numa cena dessa é difícil ter essa luz amarela, talvez uma luz de sol, até poderia ser possível, mas é difícil. Agora, o que a gente precisa fazer? Sobrepor uma textura de gelo mesmo, uma camada de gelo no nosso produto. Como que a gente faz isso? Do modo mais arcaico possível, né? Vamos pegar o produto aqui, Shift D, estou pegando o pote inteiro, Shift D, dupliquei, vou arrastar para frente, aqui, vou vir aqui na aba de produto e vou colocar gelo. Você deve estar pensando, pô, Zá, você é maluco, você duplicou a malha inteira. Dupliquei porque não vai fazer mal algum. Então aqui no gelo, eu vou colocar a textura Procedural Ice. Dá uma olhada agora como tá. Totalmente congelado. Nosso produto só está na parte de trás. Porém, no render, olha o efeito que ele vai fazer em cima da malha. Ele vai congelar a nossa malha lá, ó. Então a gente tem um produto 100% congelado. O que eu não quero é que ele tenha tantas nuances aqui, tantas variações de roughness. Então eu vou duplicar o Ice porque eu não quero mexer nas rochas. Vou duplicar, vou vir aqui no Shader Editor e agora eu vou controlar um pouquinho essa densidade ali, né? Vou diminuir aqui para 2, por exemplo, e aqui para 0.6. E vou dar uma mexidinha nos color ramps aqui para dar uma diminuída nessa condensada que ele deu aqui no produto, né? Vamos dar uma olhada como tá no render. Depois a gente vai ter que dar um ajuste na iluminação. Inevitável, né? Pô, eu gosto. O que falta? Falta duplicar a tampa e fazer a mesma coisa. Porém, na tampa eu quero mostrar uma outra parada para vocês que vocês podem utilizar aí e vai ser bem legal. No N aqui, ó, onde a gente abre os nossos add-ons e abre esses controles da viewport, tem um add-on chamado Real Snow aqui, ó. Beleza? Você vem no Edit, Preferences, em Add-ons, pesquisa aqui Real Snow e ativa. Ativou, salva suas preferências, tá? Para ele estar sempre lá. O que esse add-on faz? Basicamente ele sobrepõe uma camada de neve em qualquer objeto na cena, né? Seja lá o que for, um carro, uma moto, uma estrada,
Não é tão leve, tá? Mas é relativamente leve, principalmente pensando que a gente está aplicando somente na tampa. Então, no Real Snow aqui, a gente vai adicionar Snow. Eu vou mudar um pouquinho aqui, ó, para 0,25 e vou colocar a neve. Beleza? Com a neve aqui, eu vou mostrar para vocês qual é a neve que ele sobrepõe. É uma neve branca mesmo. A gente até poderia fazer uma camada fina branca de gelo sobrepondo. Mas eu quero realmente um congelado como o das pedras. Então eu vou colocar o Procedural Ice e agora eu tenho uma parte congelada da minha tampa, beleza? Vamos fazer isso aqui no cilindro também, que a gente duplicou ele, né? Vamos colocar uma neve nele. Ele faz uma cobertura de neve muito certinha, tá? Você pode vir no Sculpt Mode e dar uma mexida para ela ficar um pouquinho mais... como a gente pode falar, né? Mais maluca, né, pô? Porque senão fica muito certinho, né? Vou pôr no render para ver como tá ficando. Vamos lá. Ele criou uma casca de gelo, né? Isso pra gente executar no produto é bem legal. Vou pegar a tampa, vou fazer aquela mesma parada. Vou dar um Shift D, vou trazer ela um pouquinho para frente. E aí, onde está essa tampa nova, eu vou colocar tampa gelo. E aí eu vou alterar o material dessa tampa gelo para o Procedural Ice também. Beleza? Dá uma olhada. Agora a gente tem uma parada, sim, bem diferente da outra, né? E aí o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa mexer na iluminação, né? Inevitavelmente a cena precisa de mais luzes. Se eu ficar colocando pontos de luzes, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer, ó. Vou primeiro fechar aqui as camadas para colocar a luz no lugar certo, ó. Vou selecionar minhas duas luzes e a minha câmera. Vou dar uma coleção aqui e vou colocar luzes. Só para ficar um pouco mais simples. Se eu inserir aqui um ponto, ó, olha o que vai acontecer. Eu posso aumentar o radius dele, colocar aqui em 500 mais ou menos, ó. Ele vai fazer uma iluminação meio bruta assim, sabe? Uma iluminação meio grotesca. Eu posso continuar editando, fazendo o que eu quiser. Até vai funcionar. Porém, o que eu penso em fazer aqui? Eu venho no mundo e começo a aumentar um pouco a iluminação do mundo mesmo. Para fazer uma iluminação geral da cena um pouco mais forte. Por exemplo, ponto 5. Já é outra cena, né? Mudou totalmente aquilo que a gente já tinha visto anteriormente, né? É uma cena muito mais clara. Esse gelo derretido aqui ficou bem esquisito, hein? Pois vocês corrijam aí no de vocês, tá? Isso aqui é um setup que você vai ter que começar a mexer na iluminação, alterar a textura, começar a criar cada vez mais corpo para sua imagem, para que ela fique cada vez mais legal. Então, esse é um setup básico de iluminação, de câmera, de posicionamento de elementos, com um ajuste mínimo ali, para você conseguir fazer o seu primeiro render, beleza? Feito isso, leva para um programa de edição, faz um tratamento de cor lá, coloca alguns efeitinhos, e você tem o seu primeiro render feito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouco mais dinâmica. Caso tenha ficado alguma dúvida, se vocês se perderem em alguma etapa, me manda no comentário. E caso vocês consigam executar também, fazer um render final, posta lá no Instagram, me marca e comenta no vídeo aqui também, porque, pô, ajuda demais. Fechado? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, independente do horário que você está vendo. Espero realmente que vocês consigam progredir. E daqui pra frente, a gente vai avançar cada vez mais. Tá bom? Vou trazer uns reacts também de animação para vocês verem como as animações estão sendo feitas, tá? E aí a gente vai evoluir criando alguns tutoriais juntos também, beleza? Bora!